É isso aí, alô você que está em casa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Titio de Clash chegou para mais uma aula e o assunto de hoje vai ser prescrição e decadência, tá ok? De antemão já te peço desculpas que eu não estou com a garganta 100%, então é possível que eu tussa uma ou algumas vezes durante a aula. Vou evitar isso ao máximo. Estou aqui, ó, minha garrafinha com chá para poder evitar tossir, mas estou já antecipadamente pedindo desculpas. Beleza? Desculpas à parte, vamos começar aí a nossa aula de Direito Civil, onde o tópico está aqui, ó, prescrição e decadência. Tá bom? Sobre a prescrição e decadência, o que você não pode deixar de saber? Ó, o roteiro da nossa aula está aqui. Vamos falar sobre considerações iniciais, diferenciar a prescrição e a decadência, estudar a prescrição e a decadência e depois tem a bateria de exercícios aí para você, de acordo com o seu concurso, tá? Sobre as considerações iniciais, o primeiro ponto que merece destaque é esse aqui, ó. O direito não socorre aos que dormem. Então, ó, dá uma olhadinha, olhou? O direito não socorre aos que dormem. É nesse conceito que estão fundamentadas os institutos da prescrição e da decadência, tá? Ah, Claire, então quer dizer que a prescrição e decadência ocorre quando há a inércia por parte do titular de um direito? Exatamente. Quando o titular de um direito fica inerte, se caracteriza aí após o decurso de um determinado prazo, né, de um período específico, a prescrição e a decadência. Então, dá uma lida com calma nesse item 1 para você ficar um pouco mais contextualizado. Aqui na nossa aula a gente já vai direto para o item 2. Vamos aqui diferenciar a prescrição e a decadência. Então vem comigo, ó. O que a gente não pode deixar de saber sobre prescrição e decadência? A prescrição, ela atinge o que a gente chama de um direito subjetivo. O que é um direito subjetivo, Claire? O direito subjetivo é aquele onde o titular desse direito, para ter o seu direito satisfeito, depende de um ato da outra parte. Por exemplo, imagina que uma pessoa esteja devendo um determinado valor para uma outra. Então a gente vai ter aqui a figura do devedor e vamos ter também a figura do credor, tá? Perceba que para o credor ter o seu direito satisfeito, ele depende do devedor pagar. E aí, se ele não cobrar essa dívida do devedor em um determinado prazo, após o vencimento da dívida, o que acontece? Acontece a prescrição. Então, o direito subjetivo é aquele onde o titular do direito depende de um ato da outra parte. O credor depende do devedor pagar o que ele deve. Então, este é o chamado direito subjetivo. Tá ok? O direito subjetivo, após o decurso de tempo, ele fica sujeito à prescrição. Mas vamos falar agora da decadência. Olha só. A decadência, ela não está relacionada a um direito subjetivo, mas sim a um direito potestativo.
A decadência está relacionada a um direito potestativo. Olha só, imagine que A e B celebrem um negócio jurídico. E nesse negócio jurídico, B agiu com um erro substancial. A sua vontade foi manifestada com vício de um erro substancial. Esse erro substancial depende, ou melhor, possibilita a anulação do negócio jurídico. Ou seja, o erro substancial gera para B o direito de anular este negócio jurídico. E A, o que A pode fazer? Nada. Se B quiser anular, ele vai anular. Ou seja, A, ele fica no que a gente chama em um estado de sujeição. Ele fica em um estado de sujeição, diferentemente do direito subjetivo. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa é a grande diferença entre o direito subjetivo e o direito potestativo. Direito subjetivo, que é objeto de prescrição, havendo o decurso de tempo, e o direito potestativo, que é objeto de decadência, havendo aí o decurso do tempo, tá? E nós vamos ver que, havendo a prescrição, o direito subjetivo, ele continua existindo, mas ele continua existindo sem segurança jurídica, tá? Ele continua existindo sem segurança jurídica. A decadência não. A decadência, ela faz com que o direito potestativo ele deixe de existir. Então, na decadência, o direito potestativo, o direito de anular esse negócio jurídico, ele é extinto. Tranquilo, gente? Belezinha? Então essa é a grande diferença entre a prescrição e a decadência. Eu fiz questão de fazer esses comentários iniciais com você antes de nós adentrarmos, né, no nosso material. Vamos lá para o material agora? Então vamos junto, ó. Tá aí o nosso material. Pessoal, vem comigo. Perceba o seguinte, ó. A prescrição, ela representa uma sanção pela inércia do titular, que consiste na perda da pretensão. Isso é interessante. A prescrição, ela é a perda da pretensão. Na decadência, não. Na decadência ocorre a perda do direito. Desculpa, gente. Tá ok? Então vamos lá. Você já viu que na prescrição o direito continua existindo. Na decadência, não. O direito ele é extinto. Então, na prescrição, ó, mantém-se o direito intacto. Beleza? Ah, Diclé, exemplifica isso para mim. Vamos lá. Vamos exemplificar isso para ficar melhor para você. Imagine que você vá a um dentista, tá? Então você vai em um dentista que é um profissional liberal e você não paga
a consulta. O dentista, ele tem 5 anos para te cobrar. No caso do profissional liberal, o prazo prescricional é de 5 anos. Mas, após esses 5 anos, a dívida continua existindo, mas sem proteção jurídica. Se você resolver pagar o dentista após o decurso de 5 anos, e o dentista aceitar, esse pagamento vai ser válido. Você não vai depois poder pedir de volta aquilo que você pagou, alegando a prescrição. Porque a prescrição, ela faz com que o direito subjetivo ele perca a sua segurança jurídica, mas ele continua existindo. Tá ok? E aí, basicamente, a sequência que você tem que saber é o seguinte. Na prescrição, existe um direito subjetivo. Este direito subjetivo, ele sendo violado, exemplo, você não pagou a consulta do dentista. O direito subjetivo foi violado. Esta violação faz nascer para o titular o que a gente chama de pretensão, que é a possibilidade jurídica, né, de fazer valer o seu direito, de ingressar com uma ação, de cobrar uma prestação, seja ela positiva ou negativa. Então, aqui, da pretensão, é que você pode entrar com uma ação. E o que você tem que saber é o seguinte: a prescrição, ela faz com que desapareça a pretensão. É aqui, que atua a prescrição. Ou seja, o direito subjetivo que foi violado, ele continua existindo. Tá ok? Ele continua existindo. Isso é importante, gente. Isso você não pode deixar de saber. E aí, vem para cá. Vamos voltar para a nossa parte escrita. Perceba aqui no artigo 882 do Código Civil, que não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Ou seja, não se pode pedir de volta aquilo que você pagou em uma dívida que já estava prescrita. Tá? Porque a dívida, ela continuava existindo, mas o credor não tinha uma proteção jurídica dela. Se o devedor colocar a mão no coração e resolver pagar uma dívida que já está prescrita, depois ele não pode pedir de volta aquilo que ele pagar. Tá? Perceba então nesse quadrinho, que na prescrição o direito ele se mantém intacto, mas a pretensão é perdida. Na decadência, não. Tudo é perdido, tanto o direito material como a pretensão. Ou seja, nesse caso aqui do erro substancial da decadência, eu vou ter o direito de anular durante 4 anos. Passado esse período aqui de 4 anos, o meu direito de anular decai. E se eu quiser anular após esses 4 anos, eu posso? Não, porque o direito deixou de existir. Ou seja, a decadência, ela atua aqui, extinguindo o direito de anular após o decurso do prazo de 4 anos. Tá bom? Beleza?
Show de bola. Voltando para cá, ó. Outro ponto interessante é o seguinte: a decadência ela pode ser legal ou convencional. A decadência pode ter os seus prazos previstos na lei ou então quando o prazo decorrer de uma convenção, né, estabelecida aí entre as partes. Ou seja, a decadência ela pode ser de dois tipos, legal ou convencional. A prescrição não. A prescrição está sempre prevista em lei. Não existe prescrição convencional, tá? Pessoal, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto da aula aqui, eu explico o que é um direito subjetivo, tá? E aí você tem que saber que o início do prazo prescricional ele se dá com a violação do direito subjetivo. Ou seja, a partir do momento, tá, que você tinha que pagar para o dentista e não pagou, o prazo prescricional começou a correr. Esse dentista, a partir do momento do vencimento da dívida, vai ter o prazo de 5 anos para poder cobrar a dívida na justiça, para poder fazer valer o seu direito. Tá bom? Entretanto, em algumas situações, ó, é aplicável, né, a súmula 278 do STJ, que diz o seguinte: o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Ou seja, em algumas situações, o prazo prescricional ele só começa a correr a partir do momento, né, que o credor, que o titular do direito, ele tem ciência que o seu direito foi violado. Não basta apenas o direito ser violado, o credor tem que ter ciência de que esse direito foi violado. E este conceito a gente infere aqui da súmula 278. Tá bom? Dando prosseguimento na apostila, eu falo, né, do que são os direitos potestativos, que eu já expliquei para você, exemplificando pelo direito de anular um negócio jurídico. E aí, o início do prazo decadencial, ele se dá com o surgimento do direito. Quando surge o direito, começa a contar o prazo para que o seu titular o exerça. Se o titular do direito não exercê-lo durante um determinado período de tempo, esse direito será extinto. Então, estes são os conceitos iniciais que eu queria que você aí de casa soubesse, tá? Dando início agora efetivamente aos artigos do Código Civil, a gente começa, ó, no artigo 189, que é o primeiro artigo que trata da prescrição e da decadência. Ele diz assim, ó: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, gente, olha só. Eu já montei esse esqueminha aqui embaixo. Ó. Olha o esqueminha aqui, tá vendo? É justamente esse esqueminha que está ali. Então, não tem novidade nenhuma para você. Ó. O direito subjetivo sendo violado faz surgir a pretensão, que é o poder de exigir de outrem uma ação ou omissão. E aí, a prescrição, ela atinge a pretensão, mas o direito subjetivo continua existindo sem proteção jurídica. Beleza? O que a gente pode concluir aqui? Ó? Que os direitos potestativos não geram prescrição, pois não podem ser violados. E por isso eles se sujeitam apenas à decadência, cujo termo inicial é o prazo fixado pela lei ou
pela vontade das partes, já que a decadência pode ser tanto legal quanto convencional. Mais uma vez, o que eu coloquei aqui como importante? Pela prescrição, se perde o direito de resolver a pendência judicialmente. Todavia, o direito material em si permanece existindo, só que sem proteção jurídica para solucioná-lo. Para exemplificar, temos aquele que paga uma dívida prescrita. Pelo fato da dívida ainda existir, aquele que pagou não pode pedir a restituição do valor. Beleza, gente? Continuando. Depois do artigo 189, a gente tem o artigo 190, que diz o seguinte: a exceção ela prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. E a exceção nada mais é do que a possibilidade de defesa, né? Nada mais é do que a possibilidade de defesa. A possibilidade de defesa e a possibilidade de fazer valer o direito que foi violado prescrevem no mesmo prazo, em prazos iguais. E aí a banca vai fazer a pegadinha contigo dizendo que prescreve no dobro do prazo, dizendo que prescreve na metade do prazo. Está errado. A exceção e a pretensão prescrevem em prazos iguais. Tá bom? Então, tanto a possibilidade de fazer valer o seu direito que foi violado, como a possibilidade de defesa prescrevem no mesmo prazo. Claire, e se eu resolver pagar uma dívida que já está prescrita? O que acontece? Gente, se você resolver pagar uma dívida que já está prescrita, acontece justamente o que está aqui em cima, que é a renúncia à prescrição. Renúncia essa tratada no artigo 191 do nosso Código. Ou seja, você, devedor, pode, para não pagar a dívida, alegar prescrição. Você fala, não, essa dívida aí já está prescrita, eu não vou pagar não. Mesmo o direito estando existindo, o devedor pode se recusar a pagar essa dívida. Mas, se ele colocar a mão no coração e na consciência e resolver pagar a dívida mesmo assim, significa que ele vai estar abrindo mão da prescrição. Ou seja, ele vai estar renunciando à prescrição. Tá ok? E essa renúncia à prescrição, ela pode ser de dois tipos. Nós temos a renúncia expressa, quando o interessado declara por escrito que não pretende arguir a prescrição. E temos também a renúncia tácita. Esta renúncia só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, seja ela expressa ou tácita. Tácita é aquela renúncia quando o interessado ele pratica algum ato incompatível com o desejo de alegar prescrição. Exemplo, se eu estou devendo uma dívida e peço um parcelamento do débito, eu tenho aqui um ato incompatível com quem quer alegar a prescrição. Se eu peço o parcelamento do débito, significa aí uma renúncia tácita, né? Significa uma renúncia tácita. Beleza, gente? Outro ponto importantíssimo. A renúncia à prescrição, ela só pode acontecer depois que a prescrição se consumar. Ou seja, não existe renúncia prévia à prescrição. Não existe renúncia prévia. A renúncia só pode acontecer após o prazo de prescrição se consumar. Tá? Por exemplo, no caso aqui do dentista, pensa o seguinte comigo. O direito foi violado.
Passado aqui o período de 5 anos, no caso do dentista que é um profissional liberal, ocorre a consumação da prescrição. Ou seja, eu só posso renunciar à prescrição aqui, ó, após a prescrição se consumar. É neste período que pode acontecer a renúncia. A renúncia antes da prescrição se consumar, ela não se configura. Por quê? Porque o direito ele ainda é exigível. Então não tem como eu renunciar a algo, neste caso, que ainda não aconteceu. Tá? A renúncia só pode ocorrer após a consumação da prescrição. Belezinha, gente? Tranquilo? Dando prosseguimento. Tá aqui, ó, né? As espécies de renúncia à prescrição e os requisitos de validade. Obviamente que não pode haver prejuízo a terceiro e a renúncia somente pode acontecer depois que a prescrição se consumar, pois não existe renúncia prévia. Agora, ó, a possibilidade de renúncia à decadência, faltou um D aqui, né? A possibilidade de renúncia à decadência deve observar se ela foi estipulada pelas partes, ou seja, se ela é convencional, ou se ela decorre de determinação da lei, ou seja, se ela é legal. Desculpe, aqui teve um erro de digitação. Como na decadência convencional deve prevalecer a vontade das partes, é possível que haja a renúncia. Por outro lado, como a decadência legal é matéria de ordem pública, o artigo 209 do Código Civil menciona que não pode haver a renúncia. Ou seja, a renúncia à decadência fixada em lei, ela é nula. Tá? A renúncia à decadência fixada em lei, ela é nula. E aqui, ó, tem um quadrinho legal tratando da possibilidade de renúncia. Veja que na prescrição ela pode ocorrer, seja de forma expressa ou de forma tácita, depois que a prescrição se consumar e sem prejuízo a terceiros. A decadência convencional, como o que vale aqui é a vontade das partes, então ela também pode ocorrer, mas a renúncia na decadência legal, essa não pode. Não pode de jeito nenhum. Tá? É uma matéria de ordem pública, não pode passar por cima da lei. Ah, Dicler, maravilha, entendi. Agora, eu ainda estou um pouco de dúvida para diferenciar a decadência legal da decadência convencional. Como é que eu posso entender melhor isso? Olha esse quadrinho que eu fiz aqui para você. Para você entender e saber efetivamente diferenciar a decadência convencional da decadência legal. Se você contratar um buffet para uma festa e houver uma cláusula no contrato estabelecendo a possibilidade de se desfazer o acordo no prazo de 30 dias após a assinatura, este prazo de 30 dias foi convencionado pelas partes. Nós temos aí uma hipótese de decadência convencional. Ah, Dicler, e se as partes aceitarem desfazer esse contrato após os 30 dias, ou seja, com 45 dias, por exemplo? Significa que as partes estarão renunciando à decadência convencional. É por isso que a renúncia à decadência convencional ela pode ocorrer. Por outro lado, olha a decadência legal. Nós estudamos na aula anterior os vícios do negócio jurídico, né? E aí, imagine um negócio em que o vendedor agiu com dolo substancial. A parte prejudicada dispõe de 4 anos para anular o negócio jurídico. Esses 4 anos estão previstos em lei.
é um exemplo de decadência legal, não pode ser alterado ou renunciado pelas partes. Ou seja, com relação à decadência, esse é o esqueminha que você tem que saber. A decadência pode ser legal ou convencional. Beleza? Só para fechar esse bloco, eu quero analisar o artigo 192 que diz o seguinte: os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Ou seja, a prescrição convencional, ela não existe, tá? Só existe a prescrição o quê? Legal, onde os prazos estão todos concentrados nos artigos 205 e 206 do Código Civil, tá? Esses prazos que a gente vai ver já é bom você saber, ó, que os prazos prescricionais que estão previstos no Código Civil, eles estão concentrados nos artigos 205 e 206. E a gente vai ver esse artigo já nos próximos blocos aí da aula. Tá ok, gente? Tranquilo? Vou aqui então fazer um pit stop, tá? E aí no próximo bloco a gente continua a falar de prescrição e decadência.